vestígio de Deus, ele foi atuante na minha vida de maneira assim maravilhosa. Desde muito cedo. Mas eu percebi, e eu olho para trás hoje e vejo, ainda vejo acontecendo. Falando agora em um outro aspecto. Quando você passa mais de 15 dias doente, você é enviado para o INSS. A empresa te envia para o INSS para que o INSS possa te acompanhar. E naquela época, a gente passava pela perícia a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, você tinha que ir no INSS. De madrugada, você agendava uma perícia. Aí você passava praticamente o dia todo esperando essa perícia lá dentro do INSS. Você passava pelo médico, o médico olhava os teus exames, olhava as tuas limitações e aí ele dizia se você estava apto ou inapto para voltar a trabalhar. A minha carteira era assinada como digitadora. E eu tinha tido um AVC dentro da empresa e mais ou menos por 2 anos eu fiquei, enquanto eu estava usando bastante forte, enquanto estava muito forte a questão das convulsões, era inadmissível voltar para o trabalho, porque podia acontecer ali dentro e era muito complicado. Então, a cada 3 meses eu passava por uma perícia, era inativa para voltar a trabalhar, eu não voltava, mas a minha vida ela já estava andando, eu já tinha me habituado com muita coisa e já estava indo normal. Eu me dediquei muito para a igreja e isso supriu assim as minhas necessidades de uma maneira incrível. Eu tinha tempo, eu não trabalhava, eu estava encostada pelo INSS, então eu tinha tempo. Eu tinha tempo para o meu filho, eu tinha tempo para casa, eu tinha tempo para a igreja, tempo para Deus, tempo para estudar, tempo. Era só o que eu tinha, tempo. E eu aproveitei muito esse tempo para estudar, para me dedicar às coisas de Deus. Eu me formei nos departamentos da igreja, passei por todos eles. Tive pessoas assim maravilhosas dentro da igreja que me ajudaram, que me ensinaram muito. A Igreja Adventista, ela tem, entre tantas coisas maravilhosas, ela tem uma formação para cada um dos seus membros. A gente não é jogado num departamento lá e se vira, não. Tem curso, tem muita coisa, então você aprende muito. E o que eu aprendi dentro da igreja me ajudou e me ajuda até hoje no meu mundo acadêmico, profissional e em tudo. Eu louvo muito a Deus por isso, eu sou muito grata pelo que eu aprendi, pelos ensinamentos que eu tenho dentro da igreja, não só na questão espiritual, mas como trabalhar realmente de maneira zelosa e eficaz dentro da igreja com pessoas. Então, eu me dedicava muito à igreja, me dedicava muito a auxiliar o Bruno, que ainda era pequeno. Eu tenho 3 filhos e cada um deles foi no intervalo de 8 anos. Depois de 8 anos que o Bruno nasceu, eu passei 6 anos fazendo tratamento anticonvulsivante da convulsão. Depois que o tratamento foi encerrado, que ficou só o remédio de depressão, onde eu já estava bem equilibrada com relação a tudo, já sabia viver com relação a essas deficiências. Aí foi que eu engravidei do segundo e 8 anos depois foi que eu engravidei do Arthur. Então eles tiveram uma base muito boa, porque eu tinha uma dedicação inteira para eles. Dentro de casa, para onde eu ia para fazer as coisas da igreja, eles eram arrastados comigo. E eu tenho uma consciência de que eles tiveram uma base bem feita, para a honra e glória de Deus. Mas enfim, voltando à questão do trabalho. E aí eu ficava fazendo essa perícia durante mais ou menos 2 anos, 2 anos. Não tinha possibilidade de eu voltar. Eu fazia a perícia a cada 3 meses e quando eu ia pro INSS, não é como hoje. Hoje você liga, tá tudo agendado, você chega lá, é tudo muito bonitinho. Mas lá em Imperatriz a coisa era muito triste. Eu passava praticamente o dia todo lá para fazer essa perícia. E eu via histórias de sofrimento reais, muito maiores que as minhas. Eu via a história de pessoas que estavam passando por dificuldades de saúde
muito maiores que as minhas e que não tinham um apoio familiar, que não tinham um apoio financeiro, que não tinham expectativa e principalmente que não tinham conhecimento do poder e da vontade de Deus de atuar na vida delas, que torna muito mais difícil, porque você fica sem esperança, você fica sem prumo. Então, cada vez que eu ia fazer uma perícia, que eu via uma história, que eu acompanhava uma história, eu voltava de lá muito grata. Eu voltava de lá muito agradecida e reconhecendo como Deus era maravilhoso na minha vida. Eu dizia, Senhor, eu não mereço. Por que é que o Senhor trabalha dessa maneira comigo? Se eu não mereço. Isso se estendeu por um bom tempo. Depois de 4 anos nesse processo, mas antes dos 4 anos, eu comecei a sentir uma falência nos membros, assim. Eu pegava as coisas e derrubava, e eu sentia muitas dores no braço, e na mão e no antebraço. Mas aí o médico dizia, não, isso é alguma sequela com relação ao AVC. Eu fui acho que estava com os 2 anos, eu fui para São Paulo. Aí eu passei lá por um neurologista, passei por todo um acompanhamento e o médico falou, não, você não é sequela do AVC, você tá com lesão por esforço repetitivo. Aí você pode perguntar assim, até eu me perguntava, os meus patrões também, mas eu era digitadora, a LE é uma lesão profissional dessa área. Ela acontece um rompimento. A gente aqui no antebraço, você tem um canal e dentro desse canal passam os nervos. Então esse canal, quando inflama, esse canal aperta e você sente muita dor, porque os nervos eles ficam travados. No meu caso, esse processo se agravou porque eu ficava acreditando que era sequela do AVC, tratando sequela de AVC, e quando eu fui descobrir que era um problema ortopédico, aí o nervo já tinha rompido. Então teve essa lesão, e essa lesão fez com que eu perdesse 70% da força da minha mão direita. Então, naquela época, só usava, a única coisa que diminuía a dor era o gesso. Então, quando estava nas crises, a crise era o quê? Qualquer movimento, qualquer serviço que eu fizesse dentro de casa, se eu lavasse muita louça, se eu varresse uma casa durante 2, 3 dias, se eu passasse o pano, se eu esforçasse muito o braço, então inflamava e doía. E como é que resolvia? Resolvia com gesso. Engessava a mão durante 30 dias e aí sanava, diminuía a inflamação e resolvia. E assim foi durante muito tempo. Muito tempo. Eu passava muito período com a mão engessada. E mais limitação, e mais limitação, e mais remédio para dor, e mais gastrite. E aí aconteceu de um tempo, inventaram uma tala, uma luva ortopédica, que foi uma bênção na minha vida. Essa luva, ela tem o mesmo processo do gesso, embaixo da mão ela tem uma parte de plástico, não sei se o nome é plástico, mas impede que você faça esse movimento, o movimento de forçar o nervo. Mas você pode tirar ela para tomar banho. Tinha ela na cor da pele e preta. Eu era conhecida assim. Era 24 horas, 30 dias por mês com essa tala, para limitar os movimentos da mão e para diminuir o processo de dor. E assim, para fazer as coisas de casa, nós somos adaptáveis. Nós somos adaptáveis. E Deus, ele nos ensina a sermos adaptáveis. Eu aprendi a fazer todas as minhas coisas com essa limitação. Eu não posso pegar peso com a mão direita, eu não posso fazer força com a mão direita porque eu não tenho. Isso é comprovado em exame, isso é comprovado em exame laboratorial e pela perícia do INSS. Mas eu faço as minhas coisas, com as minhas limitações, mas eu faço. Eu raramente sinto dores, porque eu sei até onde eu posso ir. E é engraçado, porque eu não consigo segurar peso. Então, quando eu engravidei do segundo,
estava bem no auge desse processo. Eu estava assim, eu estava tratando, eu usava muito a tala, eu já usava a tala. Mas eu não podia segurar o segundo no braço porque eu não sustentava muito peso. Então o segundo ele só mamava deitado. Toda vez que ele queria mamar, tinha que deitar. E muitas coisas assim eram feitas de uma maneira adaptável. Mas mais uma vez, tinha pessoas maravilhosas na nossa vida. E aí, no segundo, já entra a Cleide. A Cleide foi uma pessoa de Deus também na nossa vida, que me ajudou muito, que estava sempre ali para dar apoio, para cuidar das coisas de casa. E nesse período do segundo, já tinham se passado 4 anos. Depois de 4 anos que eu estava encostada, fazendo perícia a cada 3 meses e tal, fazia exames a cada 6 meses para levar para o perito analisar e me colocar como apto ou inapto para trabalhar. E aí eu estava tratando a questão antidepressiva e a questão da LER. Eu passei 10 anos encostada pelo INSS. 10 anos, porque depois que houve o laudo da LER, a depressão em si, ela não me limitava tanto a trabalhar, porque era algo emocional, tinha os dias ruins, mas não me limitava a trabalhar. Mas a questão da LER, sim, eu não podia voltar a trabalhar como digitadora, eu não podia voltar a trabalhar em nenhuma atividade que fizesse esforço físico, por causa do déficit da mão, então eu não podia voltar a trabalhar. Só que só se passava 3 meses encostada, depois você tinha que voltar. Então, o que aconteceu? Durante 6 anos, mais ou menos, foi assim. Eu passava 3 meses encostada, a cada 3 meses o médico me botava para a empresa de novo, aí eu tinha que passar 3 meses trabalhando, depois de 3 meses eu voltava para o INSS de novo. Só que eu voltava para a empresa, mas eu não podia trabalhar. A empresa não podia me demitir, porque o meu problema de saúde era denominado como acidente de trabalho, porque é uma doença da profissão de digitadora. Então, eu não podia ser demitida, eu não podia pedir a minha demissão, porque pela lei eu não posso abrir mão dos meus direitos, então eu tinha que ficar naquela situação. Eu passava 3 meses dentro da empresa sem fazer absolutamente nada. Você sai 7h30 para o seu trabalho, você volta meio-dia, volta 1h30 para lá e você volta de noite sem fazer nada. Às vezes eu distribuía folheto, às vezes eu arrumava nota fiscal, serviços assim bem banais, bem entediantes, mas a carga trabalhista estava ali. E aqui Deus opera mais uma vez, de maneira maravilhosa. Quando eu comecei a trabalhar no Armazém Paraíba, estava tudo normal. Saúde, trabalhava todos os dias, era católica e tal. Mas quando eu volto a trabalhar, eu era adventista. E a adventista não trabalha no sábado. E como é que nós vamos fazer? O Armazém Paraíba é uma empresa muito grande. Muitos funcionários. Tanto em Imperatriz, em outras cidades do Pará, Piauí. Uma loja muito grande. E aí como é que faz? Não existia um adventista no quadro do Armazém Paraíba, em nenhuma loja. Adventistas têm uma dificuldade muito grande para arrumar emprego, porque você não trabalha no sábado. Como é que você vai se colocar numa empresa do ramo comercial que você não trabalha no sábado? E aí eu ficava para Deus, como é que eu vou fazer quando eu voltar, Senhor? Será que eles vão me demitir? Como é que vai ser essa situação? E eu me lembro que quando eu voltei para trabalhar, e aí eu falei pro meu amigo Castro, que era o chefe do setor pessoal, falei, Castro, eu agora sou adventista, eu não trabalho no sábado. Aí ele ficou me olhando, falou assim, não trabalho no sábado? Eu falei, não, eu não trabalho no sábado. E contei para ele do meu processo, da minha oração. As pessoas do meu ambiente de trabalho, elas tinham um carinho muito grande comigo nesse processo que eu passei afastada.
A gente continuava a amizade, só que elas olhavam para mim com uma pena muito grande, elas achavam o meu sofrimento muito grande, porque eu era muito nova e estava passando por tanta coisa. E aí ele ficou me olhando e ele falou assim, como é que a gente vai fazer, Eliette? Eu falei, não sei. Ele falou, eu não posso te demitir. E eu falei, eu não venho trabalhar no sábado. Aí ele falou assim, então você vem na segunda-feira, que eu vou ver como é que faz. A sede é em Teresina, a sede do Armazém Paraíba. Mas é uma empresa muito grande. E daí eu fui na segunda-feira. Nós compartilhamos isso na igreja no sábado, oramos, porque eu não sabia como era que ia ser a situação. E aí, quando eu fui trabalhar na segunda-feira, o Castro me chamou e ele disse, olha, vai ser assim. Eu enviei para Teresina a situação e eles me mandaram uma opção. Você vai trabalhar durante a semana, 1 hora a mais. Em vez de você sair às 6, você sai às 7 e você não vem trabalhar no sábado. E naquela época funcionava no domingo, tinha muito serviço para fazer no domingo. Ele falou, e os domingos também, você vem. Eu falei, tudo bem. Eu não tenho nenhum problema em não trabalhar. Eu estou disponível. Até porque a minha preocupação era o meu testemunho como adventista numa empresa daquele porte, daquele tamanho, as pessoas que me circulavam. Eu não queria ficar taxada como aquela que não quer trabalhar no sábado porque simplesmente não quer. Eu tinha um medo muito grande do que eu iria fazer com o nome da igreja adventista, com o nome de Deus. E eu sempre deixei isso bem claro para ele. Olha, eu trabalho qualquer dia, eu posso ficar aqui no meu horário de almoço se você quiser. Ele falou, não, tudo bem, vai funcionar desse jeito. Vamos experimentar para ver se funciona, porque isso é novo, a gente não tem essa experiência. E assim a gente ficou. Eu trabalhei durante 6 anos dessa maneira. Nos períodos que eu ia, né? Eu ficava no INSS, mas eu voltava 3 meses para trabalhar. Então, esses 3 meses eram assim. Eu ficava até 7 da noite e eu não trabalhava no sábado. E quando tinha disponibilidade do domingo, quando tinha alguma ação no domingo, eu ia. Só que eu não trabalhava, né? Eu ia porque eu tinha que estar lá, eu tinha que assinar meu ponto, mas eu não fazia praticamente nada. Mas nesse processo aconteceu algo também muito interessante. As pessoas, elas ficavam sabendo, os outros funcionários, elas ficavam sabendo, aquela que não trabalha no sábado. Ah, aquela moça que não trabalha no sábado. Olha ali aquela moça que não trabalha no sábado. Então eu deixei de ser Eliette para ser aquela moça que não trabalha no sábado. Isso me incomodava muito, porque além de eu passar mais de 8 horas de serviço lá sem fazer nada, improdutiva, sentada, indo para um lado, contar a nota fiscal, mas eu tinha que estar atuante, porque eu não queria estar ali simplesmente de uma forma preguiçosa. E aquilo me incomodava muito, mas não tinha muito como resolver. E as pessoas faziam muito piada com relação a isso. Ah, eu também vou ser dessa igreja. Que igreja é essa, Eliette, que não trabalha no sábado? Ah, eu também quero ir. Mas não pela questão espiritual. Pela questão, eles só entendiam que eu tinha uma folga no sábado. Eles não olhavam a outra questão. Mas eu passei ali 10 anos desse jeito, porque continua. Assim, sendo conhecida como aquela que não trabalhava no sábado. E isso fazia com que os meus chefes, as pessoas responsáveis por mim, elas não tinham uma visão muito boa com relação à minha pessoa, porque eu era um problema, e eu era um problema grande. Eu era uma funcionária que eu tinha despesa financeira para eles, eu não podia ser demitida e eu não podia dar uma mão de obra para eles. E eu tinha que estar ali. Então, durante muitos anos eu fui um calo no pé deles. Eu reconheço isso. E isso se prolongou por muitos anos. Teve muitos problemas, muitas situações complicadas lá dentro com relação a isso. Isso me machucava muito, isso me incomodava muito. E aí eu questionava para Deus, Senhor, por que eu tô aqui? O que está acontecendo? E aí Deus me disse assim, aqui que eu te quero. Porque as pessoas vão ver o teu testemunho. Então eu parei de pensar que eu tinha que ir para lá para trabalhar, para usar minha mão de obra, que não prestava para nada, que não servia, que era inútil. E eu passei para ir para lá para testemunhar.
eu passei a ir para lá para que as pessoas entendessem que eu não era só aquela que não trabalhava no sábado. Eu era alguém que estava ali, que estava passando por problemas de saúde, mas que Deus estava me cuidando de mim, que Deus estava me amparando. Eu fiz muitas amizades, eu aumentei o meu leque de amizades que eu tinha ali. Eu permiti que as pessoas olhassem para mim, não mais com pena da minha situação, mas que elas vissem Deus trabalhando na minha vida, suprindo as minhas necessidades, que elas entendessem quanta coisa boa acontecia na minha vida e que elas conhecessem a questão de que o adventista, ele não trabalha no sábado, não é porque ele é preguiçoso, não é porque ele quer um diferencial perante os outros funcionários, mas é porque ele escolhe obedecer a palavra de Deus. É porque ele decide que a sua vida tem que andar em comunhão com aquilo que Deus determina. E isso faz com que nós nos esforcemos e nos doemos em outros aspectos. Então eu estava sempre disponível para aquilo que a empresa precisava, mesmo que eu não servisse para nada, mesmo que eu não fizesse nada, mas eu estava ali. Eles viam que eu assinava o meu ponto 7 horas, que às vezes eu não ia almoçar, e que eu ficava ali até 7 da noite e eu não reclamava. Eu não fazia nada, eram horas entediantes, eram horas maçantes, mas eu estava ali. E então eles passaram a olhar para mim com um olhar diferente. Eu entendi que eu estava ali, não era para trabalhar. Eu entendi que eu estava ali para testemunhar. E eu tive histórias maravilhosas. Depois da minha passagem por lá, tiveram 2 funcionários adventistas que a empresa conseguiu modificar o horário trabalhista para que eles pudessem trabalhar. E eu tive uma pessoa ali dentro, o João, que foi alcançada pelo meu exemplo, pela minha comunhão com Deus. E mesmo que tivesse sido só ele, porque talvez lá no céu outras pessoas, durante esses 10 anos, talvez outras pessoas tenham sido impactadas também com isso. Não comigo, mas com o que Deus fazia na minha vida. Então foi válido. Cada momento que ali foi passado, momentos que às vezes eram insuportáveis, mas foi válido. Foi muito válido. Então, depois de 10 anos nesse processo, encostada, trabalhava 3 meses, ficava 3 meses em casa, e aí veio uma lei no INSS que só podia se ficar encostado durante 2 anos. Depois de 2 anos, você tinha que ser aposentado. Daí, depois dos 2 anos, eu fiz uma verdadeira sabatina com todos os médicos de INSS. Passamos por tudo que tinha que passar, em exames que foram feitos em Teresina, São Paulo, onde tinha que fazer exame e trazer para lá. Era uma junta médica, era uma junta de assistência social, era uma junta psicológica, era uma junta administrativa. Era um processo bem demorado, bem lento, bem pesado. E aí eu fui considerada como incapacitada para trabalhar por acidente de trabalho, e eu fui aposentada em 2007. Em 2007 eu fui aposentada, e aí eu não precisava mais voltar para lá. De uma certa forma foi uma libertação para minha vida, uma libertação. E aí eu pude fazer outras coisas, eu pude me dedicar a outras coisas, porque não tinha essa amarra, esse processo. Então foi muito bom. E aí eu olhava para trás e eu via como Deus trabalhou. Naquela época, quando eu me aposentei por LER, também conhecido como DORT, só existia no Brasil um caso de aposentadoria por esse processo. Um caso. Em 2007, eu fui a 2ª pessoa no Brasil a ser aposentada por essa doença, por essa deficiência. Isso é o prestígio de Deus. Deus mexeu na estrutura do INSS. Deus mexeu na estrutura de uma empresa do tamanho do Armazém Paraíba, para que um adventista pudesse ficar ali dentro durante mais de 10 anos.
Deus mexeu no meu emocional. Deus mexeu na justiça, na lei, e Deus operou um milagre na minha vida. Então, eu sou muito grata a Ele por tudo isso. Porque em momento nenhum, nos momentos difíceis da minha vida, Ele me desamparou, muito pelo contrário. Ele me mostrou que eu posso... Tem uma frase interessante que diz assim: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filha do dono. E em todos esses processos eu me senti filha do dono do mundo. Em todos esses processos que eu passei na questão trabalhista, dentro da empresa e fora, até o processo de aposentadoria, eu vi o dono do mundo cuidando de mim de uma forma legal, na lei, cuidando de mim de uma forma na saúde, cuidando de mim na amizade, cuidando de mim de todas as maneiras. Deus, Ele foi e é tremendo na minha vida, mas esse processo aí, ele é muito grandioso e ele merece ser compartilhado, porque talvez você esteja passando por problemas assim, e eu quero te contar a minha história, como Deus trabalhou de maneira tão grandiosa na minha vida, como Deus mexeu os pauzinhos na lei federal, como Deus mexeu os pauzinhos na lei de uma empresa do porte do Armazém Paraíba, para que eu pudesse ali permanecer, como Deus me deu paciência, como Deus me deu a capacidade de tolerar 10 anos nesse processo, para simplesmente Ele mostrar que Ele está no controle da minha vida, para simplesmente Ele me mostrar que Ele tem poder de fazer o que Ele quiser, que todas as minhas necessidades, as minhas aflições, os meus medos, os meus questionamentos, Ele supria e supre até hoje. E eu louvo a Ele por isso. E se eu puder mostrar para você que esse Deus é real, que esse Deus que trabalhou dessa maneira tão maravilhosa na minha vida, Ele pode e vai trabalhar na sua, se você permitir, se você pedir, se você deixar, já vai ter valido muito a minha vida aqui. Já vai ter valido muito tudo que eu passei. E ainda passo, porque ainda tem dificuldades, né? Sempre tem. Então, o que eu quero dizer é isso, que nós temos um Deus que não dorme, um Deus que não se limita para operar na vida daquele seu filho, que pede e que permite que ele opere. Eu peço que cada dia Deus me permita olhar para as maravilhas que Ele faz na minha vida, para as bênçãos que Ele me dá, que eu tenha sabedoria para compartilhar essas bênçãos com outras pessoas, que eu tenha sabedoria para reconhecer o que Ele faz na minha vida e ser grata pelo Deus maravilhoso que eu sirvo. Que Deus possa nos abençoar sempre.